Rádio Independente. Direto ao ponto. Nessa quarta-feira, recebendo o promotor de justiça Sérgio Diefenbach. E para tratar de um tema que é histórico aqui para a região, é a vinda de um presidente da República. Luiz Inácio Lula da Silva estará aqui na tarde da sexta-feira, ainda que por um motivo que é ruim, né, por conta da enchente de 2023, especialmente a de setembro, embora a de novembro também trouxe prejuízos, mas tem uma série de benefícios que estão sendo concedidos aí para empresários, para moradores atingidos, mas as pessoas muitas vezes acham que deveria ter vindo mais, o presidente também já poderia ter vindo antes. Tem uma preocupação com a questão de segurança, com manifestações, enfim, envolve muitas coisas, né, doutor Sérgio? O que dá para falar sobre essa vinda do presidente Lula? O próprio Maneco hoje pela manhã esteve na rádio e falou, olha, sim, teremos novos anúncios, não é apenas para fazer um balanço, como tinha sido falado inicialmente, teremos novos anúncios aqui para a nossa região, que foi muito afetada, mais de 50 mortes em setembro do ano passado. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ricardo, Rita, amigos, ouvintes da Rádio Independente. A vinda do presidente da República, não só dele, mas dos ministros, que já vem vindo várias vezes, só demonstra o tamanho da dimensão do episódio que nós vivemos no ano passado. E isso repercute em vários outros setores, não só o governo federal, mas também o governo estadual e os governos municipais tiveram que guinar as suas prioridades, mudar algumas estratégias e focar olhos no Vale do Taquari. Não diferente o próprio Ministério Público, por designação do Procurador-Geral, eu estou com designação exclusiva para essa área, pelo menos por 3 meses, ou seja, eu estou afastado da minha promotoria de Lajeado, não estou atendendo infância, nem ambiente, nem as outras demandas da região aqui, com a dedicação exclusiva a esta matéria regional. A vinda do presidente, ela é simbólica, muito simbólica, porque sempre que um presidente visita um país desse tamanho, ele dá importância ao local, mas eu devo dizer que estou acompanhando esses episódios do início até agora. Muito mais importante do que a vinda das pessoas é exatamente os fluxos de investimentos e trocas de gestões entre governo federal, estadual e municipal. E a expectativa que se tem da concretização de 1.500 residências novas no Vale do Taquari, que possam vir a permitir que 1.500 famílias se afastem da zona de maior risco do Rio Taquari para zonas secas e não atingidas, este é um dos fenômenos mais importantes e isso sim marca história no Vale do Taquari. Esses episódios só acontecem porque os governos estão agindo, seja o federal, seja os municipais, os projetos são encaminhados, são avaliados, recursos são liberados e o Ministério Público tem olhado isso com muito carinho, com muita cautela, com muita atenção, porque todos estes movimentos de governo geram repercussões nas pessoas, repercussões que são positivas, outras nem tanto, mas geram repercussões e gerarão repercussão também no período eleitoral. Tem sido, nesse momento, um fator de preocupação da nossa promotoria, especialmente o alinhamento das casas, dos beneficiários dessas casas e o período eleitoral do ano de 2024. É possível que em alguns municípios isso fique para o ano de 2025, mas outros tantos já terão em 2024 o uso deste recurso financeiro e material que é uma casa, seja no Minha Casa Minha Vida, onde aquele cidadão vai pagar um financiamento pela casa. Isso é muito importante a gente ir repisando esses episódios para que as pessoas entendam. O programa Minha Casa Minha Vida ele é limitado por faixa de rendimentos e a pessoa paga por mês um financiamento subsidiado à Caixa Federal. O outro programa, que é o vinculado à calamidade, Minha Casa Minha Vida Calamidade, ele é uma doação inteira da casa, em troca da entrega do terreno e da casa na zona ribeirinha. Então são 2 situações distintas, mas que são benefícios excepcionais para pessoas de baixa renda. E isso tem um valor enorme. O mercado eleitoral que você possa fazer em torno disso pode ser um complicador. E não é só a casa, são outros programas como o aluguel social, como o reordenamento urbano, a reconstrução dos planos diretores,
investimentos de infraestrutura em zonas em que os taludes estão caindo violentamente, com risco para a população urbana, com enormes prejuízos nas áreas rurais. Então, não é um evento que deixou pequeno rastro, é um evento que ainda deixa marcas. Nós não estamos nem com cicatrizes, nós ainda estamos com sangue derramando. E, ao mesmo tempo que isso, planejar para que novos episódios sejam minimizados. Essa tarefa precisa dos 3 governos. Então, a presença do governo federal aqui, a presença do governo estadual aqui e a união dos governos municipais, ela será essencial para nós termos êxito se quisermos tratar esses fenômenos de hora em diante de uma maneira minimamente organizada. Quando o senhor fala em 1.500 casas, isso é o levantamento que foi feito ou se tem uma informação que de fato teremos essas 1.500 casas? Porque ontem mesmo, né, o governo estadual falou em 20 casas para Lajeado, 20 casas para Cruzeiro, né? A gente está buscando aqui e ali. Lajeado tem no total 300 moradias já confirmadas, Encantado tem outras tantas, Venâncio também, mas ainda não chega nesse montante, né? Nesse total aí. Essas 1.500 é algo já confirmado, doutor Sérgio? Do que nós... Acredita que será até anunciado amanhã, talvez? Não sei o tempo dos governos e essas velocidades a gente não acompanha, mas nós estamos acompanhando os projetos que os municípios encaminharam ao governo federal, que chegam a esse número de residências, e Lajeado e Encantado foram aprovados prioritariamente porque preencheram todos os requisitos. Os outros municípios apresentaram projetos similares, tiveram algumas dificuldades em questão de localização de área, desapropriação de área, alguns aspectos assim, que, ao que nos consta, o próprio governo federal mudou portarias, mudou os critérios para adaptar às realidades locais, de modo a que se permita a aprovação desses projetos todos. Então, se aprovado, Mussum, Bom Retiro, Estrela, Arroio do Meio, Roca Salles e Mussum, com todos os seus projetos, acho que passa de 1.500 residências. Ainda é muita coisa. Somando com estas que foram anunciadas semana retrasada do Rural, somando com essas do governo do estado, que são emergenciais e mais rápidas, nós estamos falando de, sim, no Vale do Taquari, em torno de 1.500 residências. E isso é um movimento enorme. É um movimento enorme de pessoas. E se não for planejado, se não for executado adequadamente, nós temos o risco de desperdiçar esse investimento sem proteger áreas ribeirinhas de novas cheias. O que eu quero dizer com isso? É um fenômeno histórico que acontece no Brasil inteiro, quando tu cria um projeto habitacional e não faz adequadamente a retirada das pessoas do local perigoso. Ou seja, sai o casal, mas ficou a sogra. Sai o casal, mas ficou o filho com a nora. Então nós mantemos a residência em área de risco e criamos uma nova casa. E esta é uma preocupação que precisa planejamento na execução, da retirada, da realocação das pessoas. A gente sabe que isso não acontecerá como um todo, mas o maior índice que se chegar, nós vamos gerar um equilíbrio de urbanização que poderíamos ter evitado anos no passado e precisaremos evitar de hora em diante. Então, são um somatório de medidas complexas que estarão acontecendo nos próximos anos. E, repito, precisa de muito diálogo e fluxo entre os governos, independentemente das siglas que eles tenham. Porque são eles que decidem no final das contas? Seguramente. Nós vivemos num regime de tripartição de poderes, é um Estado federado, os orçamentos dos municípios são extremamente limitados, eles precisam de verbas de nível estadual e federal. E cada esfera tem os seus estrangulamentos. Vocês já retrataram isso no governo federal, o quanto que a execução orçamentária migrou nos últimos anos do executivo para o legislativo. Então, às vezes, as emendas parlamentares passam a ser mais importantes que uma decisão de ministério. Isso tudo reflete na aprovação desses projetos. Preciso dizer, Ricardo e Rita, para encerrar, a importância que nós temos na dependência de governos para isso. É muito importante nós nos atentarmos quando debatemos a máquina pública. Sem a intervenção de governo, sem a intervenção de dinheiro público,
o privado não daria conta dessas questões. Eu preciso fazer isso como servidor público, como representante do Estado brasileiro. Também que o Ministério Público faz parte disso, quando as pessoas dizem que o público não faz. O público precisa fazer. E se ele não faz melhor, é porque nós, privados, quando entramos para dentro do público, não nos organizamos o suficiente. Mas a estrutura pública ela é essencial para garantir estas recuperações, para evitar esses avanços, para dar equilíbrio social. E mais, né? Uma coisa é receber um projeto, um pedido, uma solicitação de uma região que não se visita, não se conhece. Outra coisa é receber quando já se conhece. Então, a visita, estar aqui e ver de perto a situação, mesmo que já esteja diferente do que foi lá, né, em setembro, e que bom que tenha mudanças já, mas é diferente quando a pessoa está ali. Sempre. Conhecer a realidade muda. E nós temos dito isso, inclusive, no fazer justiça, Rita, em atuar no sistema judicial. O quanto mais nós conhecemos a realidade, quanto mais nós conhecemos as pessoas, a dor de cada um, a necessidade de cada um, nós temos menos chance de errar. Então, quando a gente conversa com uma família, quando vê a dor de cada um, quando vê uma criança chorando, uma criança entrando em depressão, uma criança afastada da sua casa, famílias desestruturadas, quando tu sente a lágrima daquela pessoa, tu passa a ter uma nova responsabilidade. Tu te sente responsável também pela solução da dor do outro. Então, deixa de ser um número e passa a ser um coração. Perfeito. Dr. Sérgio Diefenbach vai estar presente ali na sexta-feira? Eu estou indo para um evento de mudanças climáticas do Ministério Público do Rio Grande do Sul, junto com o Ministério Público de Santa Catarina. Então, eu estarei palestrando na sexta-feira, à tarde, em Florianópolis, e não estarei aqui presente, porque eu já estava comprometido a estar lá. E tem também o evento do Comitê da Bacia Hidrográfica Taquarientas, lá em Caxias também. Que também tive que me ausentar de lá, né? por conta desse evento de Florianópolis. Mas o colega Cláudio Ari Melo, o promotor, coordenador do Centro de Apoio de Ordem Urbanística do Rio Grande do Sul, estará aqui representando o Ministério Público nesse momento. Grande abraço. Um abraço para vocês. Muito obrigada. Conversamos com o promotor de justiça, Dr. Sérgio Diefenbach. Participa conosco sempre às quartas-feiras no Direto ao Ponto.